E aí, meu aluno, e aí, minha aluna, seja bem-vindo então a essa nossa playlist aqui no nosso canal e aproveita, se ainda não se inscreveu, te inscreve, por favor, aperta o sininho para receber as nossas notificações e fique sabendo sempre aí, né, de dicas, questões comentadas das nossas queridas língua portuguesa e língua inglesa, tá bom, pessoal? Iniciamos aqui a nossa playlist, tá, de phrasal verbs. Aliás, phrasal verb é uma coisa muito utilizada na língua inglesa, né, pessoal? Quem já estuda um pouco de inglês sabe da importância dos phrasal verbs. Não é à toa que nós temos, né, phrasal verbs dictionaries, ou seja, nós temos dicionários de phrasal verb, dessas expressões idiomáticas, né? Lembrando que todo phrasal verb é uma expressão idiomática, porém, nem toda expressão idiomática é um phrasal verb, mas isso é assunto para outro vídeo. Vamos começar falando um pouquinho, então, dos phrasal verbs, começando por uma parte mais básica, alguns phrasal verbs mais básicos. Vamos lá? Bom, pessoal, então, primeiramente, vamos aqui para a definição de phrasal verb, né? Phrasal verbs, tá, pessoal? Segundo aí alguns, né, alguns dicionários de phrasal verbs, como é, por exemplo, o dicionário da Cambridge, traz essa definição aqui pra gente, né? Ele fala que phrasal verbs are verbs that consist of a verb and a particle, ou seja, né, phrasal verbs, tá? Eles são verbos, evidentemente, né, que consistem em sua formação, né, eles são formados justamente a partir disso aqui, ó, de um verbo e de uma partícula, tá? Essa partícula aqui, pessoal, tá? Pode aparecer na forma de uma preposição ou um outro tipo de palavra, mas normalmente o que aparece aqui é a famosa preposition, tá? Mas tem um detalhe, olha só, o que acontece? Qual é a grande diferença, né? Por que eu não posso pensar que é simplesmente, mas então eu tenho um verbo e depois vem uma preposição, tá? É que aquilo ali é visto como se fosse uma coisa única. Por quê? Porque quando eu penso, tá, pessoal, vamos lá, vamos imaginar que nós temos um phrasal verb formado por um elemento A, que seria o nosso verbo, mais, tá, um elemento B, que seria uma preposição qualquer, tá? Essa preposição qualquer, quando isolada, ela vai ter um determinado sentido, né? One meaning. Ó, ela vai ter um sentido, certo? Né? Da mesma forma que esse elemento A, ó, que vai ser o nosso verbo, quando sozinho, quando isolado, tá? Ele tem um determinado sentido. One meaning, tá? Então, A não precisaria de B, tá? Então, na verdade, A já existe, né? Tu pega ali, por exemplo, ó, o verbo to break, né? Que nós sabemos, break em inglês significa o quê? Quebrar, né? Quebrar, destruir, etc, né? To break, tá? Agora, olha só, pessoal, a gente pega, e aí eu estou falando do verbo, né? Claro que a gente sabe que ela também é uma palavra polissêmica. Aí eu pego daqui a pouco, vamos falar de uma preposição qualquer, que é o caso da preposição up, né? Up. A palavra up me dá aquela ideia de quê? De acima, né? Tá? De acima, beleza. Então, aí tu pega e junta essas duas coisas, e aí tu formas o phrasal verb break up, que eu passo a ter um outro sentido, né? Então, olha só, break é uma coisa, up é outra coisa. Tu junta aquelas duas coisas e tu forma uma terceira coisa, que é um phrasal verb chamado break up. E de sentido, pessoal, não literal. Aí é que tá. Você não pode traduzir, por isso que a língua inglesa, como qualquer outra língua, a gente sempre tem que analisar o contexto. Porque é o que eu falei para vocês, break é uma coisa, up é outra, break up é uma outra coisa ainda. Quer ver? Se tu pega uma frase e tu coloca esse phrasal verb, o break up, tá? No simple past, né? No passado, tá? Numa frase como broke up, I broke up with, I broke up with my, então I broke up with my girlfriend. Chega um amigo teu e fala isso, aí tu olha para ele e diz assim, nossa, meu, que horror, tu pegou a mina e pá, quebrou ela para cima. Como assim, gente? Pelo amor de Deus, é evidente que não. Ele até pegou o verbo e traduziu no passado, né? Tipo, quebrou. Só que assim, gente, aqui, esse broke up, que é o passado do break up, do phrasal verb break up, ele não tem o sentido de quebrar e muito menos de quebrar para cima. Eu tenho que lembrar, né, pessoal, que o phrasal verb to break up, ele também, entre outras coisas, e aí vai depender do contexto, pode significar, ó, to end a relationship. A relationship. Tá aqui, pessoal.
to end a relationship or to finish a relationship. O que seria isso? Né? Terminar um relacionamento. Então percebam, olha só, como eu vou precisar do contexto e eu vou precisar lembrar que existem esses chamados phrasal verbs que eu não posso fazer uma tradução ali, palavra por palavra, né? De uma forma literal, cada palavrinha de maneira isolada. Não, a gente tem que analisar o contexto no qual ela está inserida, do contrário, vai dar problema, tá? Por isso que é muito importante que nós tenhamos o entendimento aí acerca dos phrasal verbs, beleza? Então, sabendo agora o que é um phrasal verb, vamos começar a nossa playlist aqui de phrasal verbs e vamos começar com um bem legal, bem bacana e que as pessoas utilizam muito no linguajar do dia a dia em língua inglesa. Chegamos então aqui, pessoal, ao phrasal verb call off, né? To call off, né? Porque tu pega assim, ó, vamos lá, o que é o call? To call. Ligar, telefonar, certo? Off me dá aquela ideia de quê? De desligar ou de desligado, certo? Aí ele diz assim, então call off é ligar, desligado, mas é óbvio que não teria sentido, tá? Call off é um phrasal verb, que significa o que, Marx? Call off, pessoal, significa cancelar, tá? Desmarcar, por que não, tá? Cancel something, né? Então, cancelar algo. Então, olha só, quando eu pego um exemplo do tipo, she's called off the wedding, né? She's called off the wedding due to coronavirus. Então, o que ela fez, pessoal? Ela cancelou, né, o casamento devido ao coronavírus, tá? Por quê? Porque, óbvio, né, ela quer casar com os amigos, as amigas, todo mundo lá comemorando. Então, né, ela cancelou, né, pessoal? Não, ela ligou, né, desligado para o casamento. Claro que não, né? Aí tu vai dizer assim, Marques, você traduziu aqui como ela cancelou, você colocou no passado. Sim. Por que eu traduzi no passado, pessoal? Porque olha só, o que eu tenho aqui, ó, é essa estrutura aqui, ó. Eu tenho o has mais o particípio aqui do verbo to call, e eu consigo evidenciar isso a partir da terminação ed e também a partir aqui, né, do has abreviado. Então, she's called off the wedding, ou seja, isso aqui é aquele tempo verbal, desculpa, que na língua inglesa nós chamamos de present perfect, ó, present perfect, né? Que pode me trazer duas ideias, tá? Quais são as duas ideias básicas do present perfect? Primeira, falar de uma ação que começou no passado e se estende até o presente. Não faria sentido ser essa utilização aqui, né? Até porque eu não tenho nenhum marcador temporal dizendo que aquilo ali vem se repetindo. Então, eu não posso inferir que aquilo ali começou no passado e se estende até o presente, tá? Porque ela não vem cancelando o casamento, né? Esperamos nós, né? Tá? Então, na verdade, aqui ela cancelou. Por quê? Porque a segunda utilização do present perfect é justamente falar de uma ação que aconteceu no passado sem tempo definido. Lembra? Aqui, quando que ela cancelou, pessoal? Nós não sabemos. De repente, alguém diria, mas Marques, ela cancelou devido a, né? Aqui nós temos um nexo causal, né? O due to, devido a. Outra expressão polissêmica, por sinal, né? Tá? Porque o due to pode ser para, num sentido temporal. Se eu tivesse assim, ó, um trabalho para quinta-feira. Então, né, my report is due to Thursday, né? Então, eu poderia utilizar também o due to nesse sentido. Mas aqui estamos falando do due to no sentido de devido a, por causa de. Então, ele me traz uma relação, né, de causa, o motivo pelo qual o casamento foi cancelado. Então, gente, olha só, aqui é a segunda ideia do present perfect, falar de uma ação passada, sem tempo definido. Eu estou trazendo a razão, mas eu não estou trazendo o momento em que aquilo aconteceu, tá? Então, ela cancelou o casamento devido ao coronavírus, tá? Só para pegar mais um exemplo, nós temos aqui, ó, if we have much more rain, né? Se tivermos muito mais chuvas, né? The match might be called off. Vamos imaginar uma época de chuvas ali, chovendo demais, né? Então, se tiver muito mais chuva, né? O que vai ser cancelado? Ó, the match, né? Então, a partida, tá? Poderia ser the game, né, pessoal? Mas eu prefiro match, eu acho mais bonito. Então, the match might be called off, né? O que ele está falando aqui pra gente? Might be, tá? Might be called off. Deve ser cancelado. Lembra que o might, ele é um modal, ele está naquele mesmo grupinho de verbos auxiliares, assim como may,
tá? Assim como o will, que também é um modal. Claro que eles indicam ideias distintas, né, pessoal? Por favor, o can, tá? Tá tudo aqui. No caso do might, o might se assemelha um pouquinho ao can, né, pessoal? E é o próprio may, tá? Falando ali de uma possibilidade, embora o may seja um pouquinho mais forte, né? Tá? Então, o might nos traz essa ideia de possibilidade. Então, ele está dizendo justamente, ó, se tivermos mais chuva, a partida deve ser cancelada, called off. Tranquilo, pessoal? Então, tomem muito cuidado com os phrasal verbs, eles são de extrema importância e não é à toa que a gente vai ter uma playlist aqui falando de um monte de phrasal verbs para vocês, tá bom? Beleza? Não esquece, ó, segue aqui o nosso canal, mais uma vez, te inscreve, por favor, aperta o sininho e se tu estiver procurando também algumas questões comentadas de língua inglesa, dá uma fuxicada aqui no nosso canal que você vai encontrar uma playlist aí de questões comentadas de língua inglesa, tá bom? Nos vemos na nossa próxima dica, grande abraço, até lá, tchau, tchau.